Bem-vindo, meus amores! Vamos continuar o nosso estudo. Bora que bora! Estávamos falando no vídeo anterior, né, sobre como os lemurianos desenvolveram a consciência humana, estrutura de cérebro humano, a tentativa de gerar uma nova consciência em Atlântida, como tudo isso foi construído, a convocação dos lemurianos e a ocupação de duas raças, hebreus e marcianos, na época da Atlântida. Jean, o que você está falando? Se você não entendeu nada, é hora de você voltar lá para o vídeo 1 e acompanhar a leitura como um todo, porque senão não faz sentido mesmo, tá, gente? É uma leitura de livro, precisa acompanhar, tá bom? Vamos lá. Marte depois da rebelião de Lúcifer. De acordo com Toth, Marte se parecia muito com a Terra há pouco menos de 1 milhão de anos. Era um planeta lindo, tinha oceanos, água, árvore e simplesmente um lugar fantástico. Mas aconteceu uma coisa com eles e isso teve a ver com a antiga rebelião de Lúcifer. Desde o mais remoto começo desse experimento em que nos encontramos, e toda a criação de Deus é um experimento, experimentos semelhantes à rebelião de Lúcifer, se quisessem chamá-los de rebeliões, foram realizados 4 vezes. Em outras palavras, 3 outros seres além de Lúcifer tentaram fazer a mesma coisa, e a cada vez o resultado foi o mais completo caos em todo o universo. Mais de 1 milhão de anos atrás, os marcianos tinham se aliado à terceira rebelião, a terceira vez que uma forma de vida decidiu tentar o seu experimento. E o experimento fracassou radicalmente. Planetas em toda a Tarte foram destruídos e Marte foi um deles. A forma de vida tentou criar uma realidade separada de Deus, que é a mesma coisa que está acontecendo agora. Em outras palavras, uma parte da vida tentou se separar de todas as outras formas da vida e criar a sua própria realidade independente. Uma vez que todos somos Deus de qualquer maneira, não há problema quanto a isso, né? Se somos todos Deus, por que teria problema? Pode-se fazer isso. A única coisa é que até agora isso nunca funcionou. Não obstante, tentaram de novo. Quando alguém tenta separar-se de Deus, rompe a sua ligação de amor com a realidade. Assim, quando os marcianos e muitos outros criaram uma realidade separada, eles cortaram a ligação de amor, desconectaram o corpo emocional, e ao fazer isso, tornaram-se puramente masculinos, com pouco ou nenhum aspecto feminino em si. Eles eram seres puramente lógicos, sem nenhuma emoção. Assim como o Sr. Spock da Jornada das Estrelas, eles eram pura lógica. O que aconteceu em Marte e em milhares e milhares de outros lugares foi que eles terminaram lutando o tempo todo, porque não tinham compaixão nem amor. Marte tornou-se um campo de batalha, onde as lutas se sucediam interminavelmente, até que finalmente ficou claro que Marte não sobreviveria. Finalmente, eles explodiram a própria atmosfera e destruíram a superfície do planeta. Antes de Marte ser destruído, eles construíram imensas pirâmides tetraédricas que vocês verão em fotografias no segundo volume. Então, eles construíram pirâmides de 3, 4, 5 lados, até finalmente construírem um complexo que foi capaz de criar um Merkaba sintético. Vejam, é possível ter um veículo de espaço-tempo que se pareça com uma nave espacial, ou é possível ter outras estruturas que fazem a mesma coisa. Eles construíram uma estrutura a qual era capaz de ver adiante, de ver adiante e para trás no tempo, e no espaço a distâncias e períodos de tempos enormes. Um pequeno grupo de marcianos tentou sair de Marte antes que o planeta fosse destruído. Então se transladaram para o futuro e encontraram um lugar perfeito para estabelecer-se antes de Marte ser destruído. Esse lugar foi a Terra. Mas isso aconteceu há 1000 anos atrás, no nosso passado. Eles viram um pequeno vórtice localizado na Atlântida sem ninguém que os ocupasse. Eles não pediram permissão. Por fazerem parte da rebelião, não passaram pelo processo normal. Simplesmente disseram, tudo bem, vamos fazê-lo. Eles entraram direto naquele vórtice e com isso passaram a participar da nossa trajetória evolutiva. Os marcianos violam a consciência da criança humana e tomam o poder. Foram apenas alguns milhares desses marcianos que realmente usaram a máquina ou construção de consciência, tempo, espaço, dimensão.
A primeira coisa que fizeram imediatamente depois de chegar aqui na Terra foi tentar assumir o controle da Atlântida. Queriam declarar guerra e assumir o comando. Entretanto, eles estavam vulneráveis por causa do seu número reduzido, e talvez por outras razões, então não puderam fazer isso. Finalmente, acabaram sendo subjugados pelos Atlantes lemurianos. Fomos capazes de impedi-los de conquistar, mas não conseguimos mandá-los de volta. Na época em que isso aconteceu, no nosso caminho evolutivo, estávamos em torno da idade de uma garota de 14 anos. Então, o que tínhamos aqui era semelhante a uma garota de 14 anos de idade sendo assediada por um homem muito mais velho, um homem de 60, 70 anos de idade, que simplesmente se impôs à força a ela. Em outras palavras, foi um estupro. Fomos estuprados, não tínhamos escolha. Os marcianos simplesmente apareceram e disseram: gostem ou não, estamos aqui. Eles não se importavam com o que pensávamos, sentíamos quanto a isso. Realmente não foi diferente com o que se fez na América contra os índios nativos. Depois de terminado o conflito inicial, foi decidido que os marcianos tentariam entender esse lado feminino que lhes faltava. Esse sentimento emocional de que eles não tinham absolutamente nada. As coisas mais ou menos se assentaram por um longo período, mas os marcianos lentamente começaram a implementar a sua tecnologia do hemisfério cerebral esquerdo, sobre a qual os lemurianos não conheciam nada. Tudo que os lemurianos conheciam era a tecnologia do hemisfério cerebral direito, sobre a qual sabemos muito pouco hoje. Máquinas psicotrônicas, varetas de radiestesia e outros tipos desses são tecnologias do hemisfério cerebral direito. Muitas das tecnologias femininas do hemisfério cerebral direito os surpreenderiam se vocês a vissem em ação. Vocês podem fazer absolutamente tudo o que podem imaginar com a tecnologia do hemisfério cerebral direito, assim como podem com a tecnologia do hemisfério cerebral esquerdo, se elas forem usadas no seu pleno potencial. Mas na ocasião, nós realmente não precisávamos nem de um nem de outra. Esse é o grande segredo de que esquecemos. Os marcianos continuaram produzindo aquelas invenções do hemisfério cerebral esquerdo, uma após a outra, até que finalmente mudaram a polaridade do nosso caminho evolutivo, porque começamos a ver através do hemisfério cerebral esquerdo e mudamos do feminino para o masculino. Mudamos a natureza de quem éramos. Os marcianos obtiveram o controle parte por parte, até que finalmente controlaram tudo sem uma batalha. Eles tinham todo o dinheiro e todo o poder. A animosidade entre marcianos e lemurianos, e inclui os hebreus ao lado de lemurianos, nunca desapareceu, nem mesmo até o fim do derradeiro da Atlântida. Eles se odiavam. Os lemurianos, o aspecto feminino era basicamente humilhado e tratado como inferiores. Não era uma situação muito agradável. Era um casamento de que o componente feminino não gostava, mas não acho que os homens marcianos realmente se importassem se elas gostavam ou não. Isso perdurou por um longo período de tempo, de até aproximadamente 26 mil anos atrás, quando a fase seguinte começou vagarosamente. Uma mudança secundária dos polos e o debate subsequente. Foi cerca de 26 mil anos atrás que tivemos outra mudança secundária dos polos e uma pequena alteração na nossa consciência. Essa mudança dos polos aconteceu no mesmo ponto do movimento polar, chamado de precessão dos equinócios, e que retornamos agora. Veja o pequeno oval inferior em A na ilustração 4.6. Aqui, localização atual do sistema solar. Essas duas pequenas ovais sobre o ciclo, onde as mudanças sempre acontecem. E nesse exato momento estamos de volta novamente no ponto A. Ciclo de processão dos equinócios A, pontos de mudança de polos. Na ocasião dessa mudança dos polos, uma parte da Atlântida, provavelmente cerca de 2.000 quilômetros quadrados, afundou no oceano. Isso causou um tremendo medo na Atlântida, porque pensaram que perderiam todo o continente, assim como aconteceu com Lemúria.
Nessa época, haviam perdido grande parte da capacidade de ver o futuro. Ficaram tremendo nas bases por muito tempo, simplesmente porque não sabiam com certeza o que aconteceria. Ainda sentiam medo uma centena de anos depois. Pouco a pouco o medo começou a passar. Foram precisos mais de 200 anos para que se sentisse seguro outra vez. A Atlântida encontrava-se um pouco além da pequena oval em A, quando finalmente os seus habitantes relaxaram e passou o medo das mudanças na Terra. Mas a lembrança continuava presente. Eles seguiram bem por uns tempos. Então, de repente, aproximadamente 13.000 a 16.000 anos atrás, um cometa se aproximou da Terra. Quando esse cometa ainda se encontrava longe no espaço, os Atlantes já sabiam sobre ele, porque eram mais avançados tecnologicamente do que somos agora. Então observaram a sua aproximação. Um grande conflito começou a ocorrer na Atlântida. Os marcianos, que eram em minoria, muito embora estivessem no controle, queriam explodi-lo no céu com sua tecnologia a laser. Mas havia um enorme movimento entre a população lemuriana contra o uso de tecnologia do hemisfério cerebral esquerdo dos marcianos. O aspecto feminino disse: esse cometa segue uma ordem divina e devemos permitir que isso aconteça naturalmente. Deixem que ele atinja a Terra. É isso que se espera que aconteça. É claro que os marcianos replicaram: não, vamos explodi-lo no céu. Resta-nos pouco tempo, ou todos seremos mortos. Depois de muita discussão, os marcianos finalmente, relutantemente, concordaram em permitir que o cometa atingisse a Terra. Quando ele chegou, entrou rugindo pela atmosfera e mergulhou no Oceano Atlântico, ao largo da costa ocidental da Atlântida, próximo a onde se situa atualmente Charleston, na Carolina do Sul. Só que na época essa região estava no fundo do oceano. Os remanescentes daquele cometa encontraram atualmente espalhados por quatro estados. A ciência determinou definitivamente que ele atingiu a região em algum momento entre 13 e 16 mil anos atrás. Ainda não encontramos pedaços dele. Embora a maior parte dos fragmentos estivesse em Charleston, um dos dois maiores pedaços atingiu o território principal da Atlântida, na sua região sudoeste. Isso deixou dois imensos buracos no fundo do Oceano Atlântico, e que pode ter sido a verdadeira causa do afundamento de Atlântida. O verdadeiro afundamento não aconteceu naquela época, mas sim, pelo menos, várias centenas de anos depois. A decisão fatídica dos marcianos. Os pedaços do cometa que atingiram a região sudeste da Atlântida, por sinal justamente onde viviam os marcianos, mataram uma parte considerável da sua população. Os marcianos ressentiram-se ao máximo por terem consentido na chegada do cometa. Bem, aquilo foi humilhante e doloroso demais para eles. Esse foi o começo de uma grande perda da consciência para a Terra. O que estava para acontecer foi a semente de uma árvore amarga, a mesma árvore em que vivemos hoje. Os marcianos declararam: acabou-se. Nós nos divorciamos de vocês. Daqui para frente vamos fazer o que quisermos. Podem fazer o que quiserem, mas vamos comandar a nossa própria vida e tentar controlar o nosso próprio destino. E não vamos mais lhes dar ouvidos. Vocês conhecem essa cena. Temos visto acontecer em famílias divorciadas em todo o mundo. E quanto aos filhos, olhem para o nosso mundo. Nós somos os filhos. Os marcianos decidiram assumir o comando da Terra e, é claro, o controle, a interface básica dos marcianos com a realidade surgiu para atender à sua raiva. Eles começaram a criar um complexo de construções, como o que construíram em Marte muito tempo antes, para criar outra vez um Merkaba sintético. O problema era que cerca de 50 mil anos terrestres haviam se passado desde que eles haviam criado um, e eles não se lembravam exatamente sobre como fazê-lo. Mas eles pensavam que sabiam. Então eles construíram os prédios e começaram o experimento. Esse experimento está diretamente vinculado à cadeia de Merkaba, que começaram com os experimentos marcianos um pouco antes de 1 milhão de anos antes. Posteriormente foi feito na Terra em 1913, outro em 43, chamado Experimento Filadélfia, outro em 83, próximo à Ilha Bime. Essas datas são janelas de tempo que se abrem e são ligadas aos harmônicos da situação. Os experimentos devem coincidir no tempo com essas janelas para serem bem-sucedidos.
Se os marcianos tivessem sucesso em estabelecer um Merkaba harmônico sintético, eles teriam conseguido obter o controle absoluto do planeta, se essa fosse a sua intenção. Eles teriam sido capazes de obrigar todas as pessoas do planeta a fazerem tudo o que quisessem, ainda que isso finalmente acabasse por significar a própria extinção deles. Nenhum ser de ordem superior colocaria esse tipo de controle sobre outros se compreendesse verdadeiramente a realidade. Os marcianos construíram os prédios na Atlântida, montaram todo o experimento. Então, ligaram a chave para dar início ao fluxo de energia. Quase imediatamente, eles perderam o controle do experimento, como um aborto no espaço e no tempo. O grau da destruição foi mais horrível e condenável do que posso descrever. Nessa realidade, praticamente não se pode cometer um erro maior do que criar um Merkaba sintético descontrolado. O que o experimento fez foi dar início a um rompimento dos níveis dimensionais inferiores da Terra. Não nos superiores, mas nos inferiores. Fazendo uma analogia, o corpo humano tem membranas entre as diferentes partes, como entre o coração, o estômago, o fígado, os olhos, assim por diante. Se eles pegassem uma faca e abrissem seu estômago, isso seria como rasgar os níveis dimensionais da Terra. Diversos aspectos são separados de outros aspectos do espírito por essa membrana, e eles não devem se misturar. Você não deve ter sangue no seu estômago, mas nas artérias. O propósito de uma célula sanguínea é diferente de uma célula do estômago. Aqueles marcianos fizeram algo que quase matou a Terra. O desastre ambiental que estamos vivendo hoje não é nada em comparação com aquilo, embora os problemas que temos sejam resultados diretos do que fizemos muito tempo atrás. Com a compreensão certa e amor suficiente, o ambiente pode ser reparado em um único dia. No entanto, se o experimento dos marcianos tivesse continuado, teria destruído a Terra para sempre. Nunca mais seríamos capazes de usar a Terra como uma base de procriação. Os marcianos cometeram um erro muito grave. Aquele campo da Merkaba descontrolado liberou, antes de mais nada, um número enorme de espíritos infradimensionais nos planos supradimensionais da Terra. Esses espíritos foram forçados a entrar em um mundo que não compreendiam ou conheciam. Estavam completamente apavorados. Eles precisavam viver, eles precisavam de um corpo. Então, entraram direto nas pessoas, centenas deles, em cada pessoa da Atlântida. Os Atlantes não conseguiram impedi-los de entrar em seus corpos. Finalmente, quase todas as pessoas do mundo estavam totalmente possuídas por seres de outras dimensões. E começou o babado, hein? Vem de longe esse babado, hein? Esses espíritos eram realmente criaturas terrenas como nós, mas muito diferentes, pois não vinham deste nível dimensional. Foi uma catástrofe total. A maior catástrofe que a Terra provavelmente já testemunhou. Imagina, gente, que furdunço. Uma herança destrutiva, o Triângulo das Bermudas. A tentativa marciana de controlar o mundo aconteceu nas proximidades de uma das ilhas Atlantes na região que hoje conhecemos como Triângulo das Bermudas. Existe uma construção real situada no fundo do oceano que contém 3 campos eletromagnéticos das estrelas tetaédricas rotatórias sobrepostas uma sobre a outra, criando um imenso Merkaba sintético que se estende pelo oceano e pelas profundezas do espaço. Esse Merkaba está completamente descontrolado, é o chamado Triângulo das Bermudas, porque o vértice de um dos tetraedros, que é o estacionário, se projeta para fora da água na região. Os outros 2 campos são contraditórios, e o campo de rotação mais rápida às vezes se move no sentido horário, o que é uma condição muito perigosa. Quando dizemos sentido horário, estamos nos referindo à fonte do campo, não ao campo propriamente dito. O campo em si parece estar girando no sentido anti-horário. Vocês entenderão isso quando aprenderem mais sobre o Merkaba. Quando o campo mais rápido gira no sentido anti-horário, desde sua fonte, tudo está bem. Mas quando o mais rápido gira no sentido horário desde sua fonte, é quando acontecem as distorções do tempo e espaço. Muitos dos aviões das embarcações que desapareceram no Triângulo literalmente foram para outros níveis dimensionais por causa do campo descontrolado que existe aí. Para aqueles que acreditam que estamos fora dessa dimensão, antes de 2012, vocês provavelmente estão certos. A correção desse campo atlântico, muito embora a Terra provavelmente estará, pelo menos na 4ª dimensão na época, será concluída nesse ano tridimensional, de acordo com o Todd.
Uma das causas principais da grande parte da distorção no mundo, a distorção entre seres humanos com guerras, problemas conjugais, perturbações emocionais, é esse campo desequilibrado. Esse campo não é o único que está causando distorções na Terra. Ele está causando distorções muito, mas muito longe, nas regiões mais remotas do espaço. Gente, que estraga esses marcianos, hein? Que é isso, Jesus? Sangue de Cristo, meu saravá. E aí me pergunto, por que foi permitido, né? Tá vendo como que a gente não entende nada? Por que foi permitido todo esse escarcéu? Essa é uma das razões pelas quais essa raça de seres chamados de cinzentos, os Greys, né, e outros seres extraterrestres de que falaremos no momento adequado, estão tentando corrigir o que aconteceu aqui há muito tempo. Não, cinzentos não são os Greys. Ah, não sei. Esse é um grande problema que se estende muito além da Terra. O que eles fizeram na Atlântida foi contra todas as leis galácticas. Foi ilegal, mas eles o fizeram de qualquer maneira. Isso será resolvido, mas não antes do ano de 2012. Não há muita coisa que os ETs possam fazer enquanto isso, mas eles provavelmente continuarão tentando. Finalmente, eles serão bem-sucedidos. Solução: uma rede de consciência crística, mestres ascensos na Terra. Ainda bem que a gente tem esses nossos ajudantes, né? Mentores, guias, mestres ascensos, esse povo todo aí nos ajudando, porque se a gente estivesse sozinho aqui, gente, eu não sei, é muita loucura. Tá vendo como esse livro ele toca em coisas muito profundas? A gente precisa de tempo para digerir. E é por isso que eu estou encerrando por aqui o nosso livro hoje, tá? Continuamos na sequência. Avaliem, meditem, busquem outras informações, complementem as leituras aqui trazidas, tá? Deixa seu comentário para eu saber o que você está achando dessa leitura. O seu like também ajuda muito. Breve voltamos!